Galera, estamos aqui novamente para gravar mais uma aula de ciências, ok? Assista o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sininho aí se você gostou, ok? Portanto, hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório, ou melhor, o sistema cardiovascular, ok? Temos aqui o sistema cardiovascular, ele é formado por coração ou pelo coração, por artérias, veias e capilares sanguíneos, ok? Que são os vasos mais finos que nós temos e é neles que ocorrem as trocas gasosas. Aqui nós temos então a representação do coração, ok? Não é nesse formato coração, mas aqui para vocês entenderem como funciona o coração, ok? O nosso coração, ele está dividido em 4 cavidades. Nós temos o átrio direito, ok? O ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Aqui é como se nós estivéssemos vendo o coração de frente, certo? Portanto, o coração, ele tem a função de bombear o sangue para todas as células e todos os órgãos do nosso corpo, ok? Essa é a função do coração. As artérias, as veias e os capilares vão fazer o transporte desse sangue. As artérias levam o sangue do coração para todas as partes do nosso corpo, ou todas as células do nosso corpo, enquanto as veias elas trazem o sangue de volta para o coração, ok? Ser bombeado novamente. Então aqui essa demonstração do coração, vamos colocar da seguinte forma. De um lado eu tenho os pulmões, ok? Porque nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas, quando nós respiramos, em nossa inspiração e nossa expiração. Eu vou apagar aqui para usar a parte. E aí nós temos de um outro lado o corpo, ok? Portanto, o corpo, nós colocamos aí todas as células nele existentes. O que vai acontecer? Os pulmões, eles realizam as trocas gasosas. Quando você inspira, você está absorvendo o oxigênio do ar, certo? Esse oxigênio, ele vai sair dos pulmões, certo? E ele vai para o átrio esquerdo do coração. Quem vai fazer o transporte desse sangue são as veias pulmonares, ok? Quem transporta as veias pulmonares e o transporte dessas veias pulmonares é o sangue arterial. Esse sangue arterial, ele é rico em gás oxigênio, O2. Observe que no átrio esquerdo, esse sangue chega no átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, esse sangue ele vai para todas as células do nosso corpo. Quem faz o transporte desse sangue é a artéria aorta, ok? Esse sangue também, ele é o sangue arterial, porque ele está carregado de O2, o gás oxigênio. Chegando nas células do corpo, ocorrem novamente as trocas gasosas. Ocorrendo as trocas gasosas lá nos capilares, esse sangue ele vem do corpo para o coração e vai para o átrio direito do coração, ok? Aqui eu estou representando em azul, porque esse sangue que vem do corpo para o coração é o sangue venoso. Ele é rico em gás carbônico. Quem faz o transporte do sangue do corpo para
o coração. São as veias cavas, ok? Esse sangue, ele é chamado de sangue venoso, que é o CO2, a fórmula do gás carbônico. Observe que aqui, chegando no átrio direito, ele passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue, ele vai para os pulmões. Através de quem? Quem leva o sangue do ventrículo direito para os pulmões? São as artérias pulmonares. Esse sangue também, ele é o sangue venoso, porque ele está carregado de CO2, gás carbônico, certo? Então aqui nós temos o sistema cardiovascular, que é um sistema fechado, formado pelo coração, ok? Pelas artérias, pelas veias e pelos capilares, que existem nos pulmões e também em todos os órgãos do nosso corpo, certo? Aqui, o que acontece? Como o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos um conjunto de 3 válvulas. Essas válvulas recebem o nome de válvula. O conjunto de válvulas forma uma válvula, certo? Essa válvula é chamada de válvula atrioventricular, ok? Do lado direito do coração, essa válvula recebe o nome também de válvula tricúspide, porque são 3 válvulas que formam a válvula. Então aqui nós temos 1, 2, 3. São 3 válvulas, certo? Existente entre o átrio direito e o ventrículo direito, ok? E aí nós temos aqui, do lado esquerdo do coração, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula atrioventricular, certo? Portanto, também chamada de válvula bicúspide ou válvula mitral. Aqui tricúspide, porque são 3, e aqui do lado esquerdo bicúspide, porque são 2 válvulas, certo? Que forma a válvula bicúspide, certo? O que acontece então? O sangue, ele vem do corpo para o coração, chega no átrio direito, certo? Essas válvulas estão fechadas para que o átrio enche de sangue. Encheu de sangue, essas válvulas se abrem e vai para o ventrículo. Elas se fecham novamente e o sangue vai para os pulmões, carregado de gás carbônico para realizar as trocas gasosas. Novamente, ele vai dos pulmões para o átrio esquerdo, carregado de gás oxigênio, porque nos pulmões ocorreram as trocas gasosas, certo? Mesma coisa, o átrio esquerdo, a válvula aqui. Então, o que acontece? O sangue que sai dos pulmões vai, ou rico em gás oxigênio, que é o sangue arterial, vai para o átrio esquerdo. Essas válvulas estão fechadas, ok? O átrio enche de sangue, encheu de sangue, essas válvulas se abrem, o ventrículo enche de sangue novamente. E o processo continua. O sangue vai para o corpo, levando o gás oxigênio, certo? O que acontece? Do lado direito do coração só circula o sangue venoso. Do lado esquerdo do coração só circula o sangue arterial. Portanto, um átrio não se comunica com o outro, nem um ventrículo se comunica com o outro. Somente o átrio direito se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo, ok? Aí nós temos então a circulação que ocorre entre o coração e o corpo e o coração, é chamada de circulação
sistêmica ou grande circulação. Certo? E aí nós temos, observe aqui, ó, a circulação que ocorre do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. Ok? Então temos pequena circulação, ocorre da onde? Do coração para os pulmões, dos pulmões para o coração. Grande circulação ocorre da onde? Do coração para o corpo e do corpo para o coração. Ok? Voltando novamente aqui no coração, nós temos essa parte aqui, ó, que está toda pintada. Essa aqui é o músculo do coração chamada de miocárdio. Miocárdio. A membrana que reveste o coração do lado externo, o lado de fora do coração, é chamada de pericárdio. E a membrana que reveste o coração do lado interno, o lado de dentro do coração, é chamada de endocárdio. O nosso coração, ele é um órgão, certo? Totalmente muscular. Contrai e relaxa, certo? E ele consome uma grande quantidade do gás oxigênio. Portanto, o nosso coração, ele contém as veias e as artérias coronárias. Portanto, as artérias coronárias, elas irrigam o coração com o gás oxigênio, ok? E as artérias coronárias, elas recolhem o gás carbônico que é... as artérias coronárias, não, desculpa. As veias coronárias, elas recolhem o sangue que é produzido, ou o gás carbônico que é produzido pelo funcionamento do coração. E realiza novamente as trocas gasosas. Ok? E nós temos, então, só para entender, as artérias são os vasos de calibres mais grossos que nós temos no corpo, ou de um diâmetro maior. Como que essas artérias chegam até as células do nosso corpo? Elas vão se ramificando em calibres menores. As artérias se ramificam em arteríolas e essas arteríolas vão se ramificar em capilares sanguíneos. Ok? Mesma coisa ocorre com as veias. As veias, vou colocar ao contrário aqui para vocês entenderem. As veias, elas se ramificam, são calibres grossos também, diâmetros maiores. E aí o que acontece? As veias, elas se ramificam em vênulas, que são de calibres menores. E essas vênulas, elas vão se ramificar em vasos de calibres menores, que são os capilares sanguíneos. E aqui, se você observar, os capilares sanguíneos é onde vai ocorrer as trocas gasosas. Então ocorreram as trocas gasosas nos vasos capilares. Observe que as artérias, elas vão se ramificando em calibres menores, portanto, a artéria parte do coração e leva o sangue para todas as partes do nosso corpo. Nos capilares ocorreram as trocas gasosas, esse sangue ele retorna para o coração através das veias. Portanto, os capilares, eles vão se transformando em vênulas e as vênulas em veias, até chegar ao coração, o sangue retornando novamente. Ok? O que acontece? As veias, nós temos as veias
principalmente as veias das pernas, que o sangue é a parte do nosso corpo que está mais distante do coração, portanto, a lei da gravidade, tudo cai, o sangue ele desce, mas ele tem que retornar para o coração. Nessas veias das pernas existem válvulas, ok? Essas válvulas, com a ajuda da contração dos nossos músculos, eles vão se contraindo, essas válvulas se abrem, o sangue passa, elas fecham novamente para não ocorrer o refluxo sanguíneo e aí eles vão se contraindo e esse sangue ele vai retornando para o coração, ok? E aí nós temos também a contração do coração, ela ocorre, o coração ocorre a contração e o relaxamento. A contração do coração é chamado de sístole, certo? Sístole. Portanto, a sístole é quando o nosso coração se contrai. E aí nós temos o relaxamento. O relaxamento do coração, ele é chamado de diástole. Certo? A nossa pressão arterial, por exemplo, ela é medida através da contração e através do relaxamento do coração. Portanto, sístole é quando o coração se contrai, ele contrai quando o sangue é enviado dos ventrículos para o corpo e também para os pulmões, certo? Essa contração, a pressão é maior. E ocorre o relaxamento, os átrios enchem de sangue. É uma contração ou o relaxamento, portanto, no relaxamento a pressão é maior. Então, se você tem um aparelho de medir pressão em casa, se você observar, lá tem a partezinha cis, ok? E dia. Cis é a sístole, dia a diástole. Portanto, sístole é a contração do coração, diástole, o relaxamento do coração. Um exemplo, a pressão arterial normal de uma pessoa. E a unidade de medida que eles utilizam é milímetros de mercúrio. Portanto, se o coração de uma pessoa estiver com a contração de 120 milímetros de mercúrio, ok? E a diástole, o relaxamento, com 80 milímetros de mercúrio, o que acontece? A nossa pressão, quando ela é medida em centímetros. É só você transformar. 120 milímetros corresponde a 12 centímetros. Então, a pressão dessa pessoa é de 12 por 8. Uma pressão normal. Ok? Então, a contração do coração é a sístole e o relaxamento a diástole. Como se mede a pressão arterial? Através da sístole e através da diástole, através da contração e através do relaxamento do coração. Eu tinha dito aqui que as artérias elas transportam o sangue arterial e as veias transportam o sangue venoso, certo? Temos duas exceções. Portanto, as artérias pulmonares elas vão transportar o sangue venoso, que vai do coração para os pulmões, ok? E as veias pulmonares, elas vão transportar o sangue arterial, carregado em gás oxigênio, que vai dos pulmões para o coração. Essas são as duas exceções. Todas as outras artérias transportam sangue arterial e todas as outras veias transportam sangue venoso, certo? Aí nós temos o funcionamento do coração. Voltando aqui no átrio direito, nós temos o nó sinoatrial, que é o nosso marca-passo natural. Como esse coração ele vai se contrair e relaxar? Ele se contrai e relaxa através de ondas elétricas, ok? Portanto,
Aqui no coração ou no átrio direito, nós temos o nó sinoatrial, certo? Que é chamado de marca-passo. Esse nó sinoatrial, ele vai liberar ondas elétricas. Essas ondas elétricas, ela percorre todo o coração e aí vai ocorrer a pulsação do coração, a contração e o relaxamento. Se o nosso marca-passo ele apresentar alguma irregularidade, ocorre a arritmia cardíaca. É um problema do coração, na qual o marca-passo ele vem apresentando problema, não está funcionando corretamente ou devidamente, certo? É a arritmia cardíaca. Ele pode estar mais acelerado ou mais lentamente. A pessoa vai ter os sintomas procurando o médico, né, realizando todos os exames, verificando que o problema é o marca-passo ou nó sinoatrial. Eles recomendam colocar o marca-passo artificial. Marca-passo artificial eu tenho aqui, ó. O que acontece? Ele é colocado, ok, abaixo da pele subcutânea e aqui nós temos, ele funciona à base de bateria. Tem 2 fiozinhos aqui, esses fiozinhos, eles vão estar conectados ao coração, portanto ele que vai comandar o funcionamento do coração, emitindo ondas elétricas para que o coração ele funcione normalmente, certo? Portanto, o nó sinoatrial, se ele apresentar algum problema, ele vai ter a arritmia cardíaca. É uma das doenças apresentadas no coração. Assim mesmo, temos também a questão das artérias coronárias, né? Se as artérias coronárias elas apresentarem algum defeito, algum problema, um entupimento, uma obstrução nas artérias coronárias, pode ocorrer a morte do miocárdio, que é essa parte muscular do coração do lado de dentro, certo? Que contrai o nosso coração. E temos também algumas doenças, né, do sistema, assim como a arritmia cardíaca, que é um dos problemas, né? O entupimento das artérias coronárias, que pode ocorrer a morte do miocárdio. Nós temos também a aterosclerose. O que é a aterosclerose? Aqui nas artérias, o que acontece? Nas artérias ocorre o entupimento ou acúmulo de placas de gorduras. Então aqui nós temos um vaso, certo? Na qual o sangue circula. O que acontece? Dentro das artérias pode ocorrer o acúmulo de placas de gorduras, ok? Essas placas de gorduras, elas vão obstruindo as artérias ou os vasos. Com isso, o sangue ele vai ter maior dificuldade para passar e pode desencadear uma série de problemas, como por exemplo a hipertensão, né? E outros órgãos também podem ser comprometidos porque a quantidade de oxigênio que é levado pelo sangue não vai ser suficiente para determinados órgãos, ok? Pode acarretar algum problema, porque observe que aqui ele chega a uma quantidade, mas aqui ele vai passar em menor quantidade. Esse problema é a arteriosclerose. Certo? Aterosclerose. E o que acontece? Temos também devido à aterosclerose, a questão da hipertensão, né? Temos também a questão que pode ocorrer o infarto, quando, por exemplo, ocorre aqui a obstrução total, né? Um fato que é bem comum e mais conhecido, o entupimento ou a obstrução da artéria aorta.
na qual é realizado o procedimento do uso da ponte de safena, na qual a parte da artéria que é obstruída totalmente, né, é feito um corte lá ali na obstrução e ela é emendada com a veia safena, que ela possui o mesmo calibre da artéria, ok? Artéria aorta. E nós temos também o acidente vascular cerebral, que pode ocorrer de duas maneiras. A obstrução desses vasos, na qual o sangue, o gás oxigênio não vai chegar até o determinado local, ok? Necessário, e também pode ocorrer o rompimento desses vasos. A obstrução desses vasos, certo? E o rompimento são chamados de AVC, acidente vascular cerebral, na qual a pessoa pode ficar com algumas sequelas, assim como também a pessoa pode vir a óbito, ok? E temos também a questão da trombose, principalmente a região das pernas, ok? Que fica mais distante do coração. Se ocorrer o entupimento desses vasos, ok? Ou a obstrução total desses vasos, o sangue ele não circula e criando coágulos, e aí a pessoa ela pode ter problemas sérios e às vezes até mesmo na amputação de alguns membros, ok? Portanto, vou terminar a aula por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e aquele abraço!